Você sabia que Deus pode falar com você através da sua mente? Pare de ignorá-lo. Você já teve um pensamento que parecia diferente? Um sussurro no seu coração, uma pressão no seu espírito, algo que não veio de você, mas parecia carregar sabedoria, paz ou até mesmo um aviso? E se eu te dissesse que isso era Deus falando com você? Sim, você me ouviu direito, Deus ainda fala hoje, e não apenas aos pastores, profetas ou pessoas na Bíblia. Ele fala com você, comigo, com cada um de nós. Mas aqui está o problema. Muitos cristãos não percebem que Deus está falando com eles porque esperam algo dramático, como uma voz forte vindo do céu. Eles pensam em Moisés e a sarça ardente, ou no encontro de Paulo na estrada de Damasco, e assumem que essa é a única forma de comunicação de Deus. Mas, e se eu te dissesse que Deus muitas vezes fala de maneiras muito mais suaves, tão suaves que se você não prestar atenção, pode acabar perdendo? A verdade é que Deus fala de muitas maneiras, através de sua palavra, através das pessoas, através das circunstâncias e sim, até através da sua própria mente. Mas em um mundo cheio de distrações, dúvidas e barulho, nem sempre reconhecemos sua voz. Então deixe-me perguntar, você já se perguntou se Deus está falando com você, mas não sabia como reconhecer? Ao final desta mensagem, você terá clareza. Vamos mergulhar no que a Bíblia diz sobre como Deus fala conosco, como distinguir a voz de Deus das outras vozes e como você pode se posicionar para ouvi-lo mais claramente. Você está pronto? Porque eu acredito que depois de hoje, você nunca mais duvidará de que Deus está falando com você. Você saberá, e mais importante ainda, saberá como ouvir. Vamos começar. Seção 1. Deus ainda fala hoje? Uma pergunta com a qual muitos cristãos lutam é: Deus ainda fala hoje? Ou isso era só para os tempos bíblicos? Talvez você tenha se perguntado isso antes. Você ouve histórias de pessoas dizendo: Deus me disse para fazer isso, ou Deus colocou isso no meu coração, e se pergunta, como elas sabem? Talvez você tenha até duvidado se Deus fala hoje em dia, mas deixe-me te contar algo. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Se Ele falou com o seu povo no passado, Ele ainda fala hoje. A natureza imutável de Deus é uma das maiores verdades que podemos abraçar. O inimigo gostaria muito que você acreditasse que Deus está distante e em silêncio, mas nada poderia estar mais longe da verdade. A Bíblia nos diz em Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo. Isso significa que o mesmo Deus que falou com Abraão, Moisés, Elias e Paulo é o mesmo Deus que fala com seus filhos hoje. Pense bem. Por que um pai amoroso ficaria em silêncio com seus filhos? Se somos chamados para um relacionamento pessoal com Ele, não seria a comunicação uma parte vital disso? O próprio Jesus deixou isso bem claro em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Se você é seguidor de Cristo, você é uma de suas ovelhas, e Ele promete que você pode ouvir a sua voz. O problema não é que Deus parou de falar. O problema é que nem sempre reconhecemos sua voz quando Ele fala. Muitas pessoas esperam que Deus fale hoje da mesma maneira dramática como Ele falou no Antigo Testamento, através de sarças ardentes, vozes audíveis, ou visitas angélicas. Embora Deus ainda possa falar de maneiras assim, devemos lembrar que no Novo Testamento as coisas mudaram. Antes de Jesus, Deus falava principalmente através dos profetas. As pessoas não podiam se aproximar diretamente de Deus, pois o pecado as separava dele. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, algo incrível aconteceu. O véu foi rasgado, Mateus 27:51. Isso significa que agora temos acesso direto a Deus através de seu Espírito Santo.
Em vez de falar apenas através dos profetas, Deus agora fala com cada crente através do Espírito Santo. Jesus prometeu isso em João 16:13. Mas quando Ele, o Espírito da verdade, vier, Ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Isso significa que cada crente, incluindo você, tem a capacidade de ouvir de Deus. A questão não é se Ele está falando, a questão é, você está ouvindo? Seção 2. Como Deus fala. Através da nossa mente agora, que sabemos que Deus ainda fala hoje, a próxima pergunta é, como Ele fala? A maioria das pessoas espera que a voz de Deus seja alta e inconfundível, mas a realidade é que Ele frequentemente se comunica de formas mais sutis e suaves. Uma das maneiras mais poderosas de Deus falar conosco é através dos nossos pensamentos. Vamos explorar como Deus fala através das nossas mentes. O sussurro silencioso. Você já teve um pensamento tranquilo que surgiu na sua mente, que trouxe paz, sabedoria ou direção? Isso pode ser o Espírito Santo falando com você. Em 1 Reis 19:11-12, o profeta Elias esperava que Deus falasse através de um vento forte, terremoto ou fogo. Mas em vez disso, Deus falou através de um sussurro silencioso. Isso nos ensina que Deus nem sempre fala em voz alta. Às vezes, Ele fala suavemente. E se estamos distraídos ou ocupados demais, podemos perder. Através das Escrituras, uma das maneiras mais claras de Deus se comunicar conosco é através da sua palavra, a Bíblia. 2 Timóteo 3,16 nos diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Às vezes, ao ler um trecho num versículo específico, se destaca para você de uma maneira especial. Isso não é uma coincidência, é Deus falando diretamente ao seu coração. Quando você lê a Bíblia, esteja atento aos versículos que parecem pular da página, pois eles podem carregar uma mensagem só para você. Através da paz e da convicção, Colossenses 3,15 nos encoraja a deixar a paz de Cristo governar em nossos corações. Deus frequentemente usa a paz para confirmar sua orientação. Quando você está diante de uma decisão e sente uma profunda paz sobre ela, isso pode ser a afirmação de Deus. Por outro lado, se você se sente inquieto ou incomodado, isso pode ser um alerta. Da mesma forma, o Espírito Santo nos convence quando estamos no caminho errado. Se você se sente desconfortável com uma escolha ou comportamento, isso pode ser Deus guiando você suavemente na direção certa. João 16:8 nos diz que o Espírito Santo nos convence do pecado e da justiça. Através de pensamentos inspirados pelo Espírito Santo, Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você já sentiu de repente um impulso para orar por alguém, encorajá-lo ou tomar uma ação específica? Esses pensamentos podem ser o Espírito Santo nos impulsionando. Deus coloca pensamentos em nossas mentes que estão alinhados com sua vontade. Quanto mais passamos tempo com Ele, mais fácil se torna reconhecer quais pensamentos vêm dele. Através de sonhos e visões. Ao longo da Bíblia, Deus usou sonhos e visões para se comunicar com seu povo. José teve sonhos que revelaram seu futuro, Gênesis 37, e Daniel recebeu visões que explicaram eventos futuros, Daniel 7. A visão de Pedro em Atos 10 mudou o curso da história cristã. Embora nem todo sonho seja de Deus, alguns podem ser. Se você teve um sonho que pareceu significativo, leve-o a Deus em oração e peça a Ele por clareza. Seção 3. Como discernir a voz de Deus das outras vozes, agora
que sabemos que Deus fala através das nossas mentes, há uma pergunta crucial que precisamos responder. Como saber se é realmente Deus falando? Vamos ser honestos. Nem todo pensamento que surge na nossa mente vem de Deus. Às vezes, nossos próprios desejos moldam nossos pensamentos. Outras vezes, o inimigo tenta nos enganar. E às vezes, é apenas o barulho aleatório do mundo ao nosso redor. Então, como podemos fazer a diferença? A Bíblia nos alerta em 1 João 4:1. Amados, não creiam em todo espírito, mas provem os espíritos para saber se eles são de Deus. Isso significa que precisamos de discernimento, a capacidade de distinguir entre a voz de Deus, nossos próprios pensamentos e as mentiras do inimigo. Vamos entender isso melhor. As 3 fontes dos pensamentos. Todo pensamento que você tem vem de uma dessas 3 fontes. Deus. Sua voz é cheia de verdade, amor e sabedoria. Satanás, o inimigo, ele mente, condena e traz confusão. Você mesmo, a natureza humana. Esses pensamentos são moldados pelas emoções, experiências e desejos. O desafio é aprender a reconhecer qual pensamento vem de qual fonte. Como? Reconhecer a voz de Deus. A voz de Deus sempre se alinha com seu caráter e sua palavra. Se um pensamento contradizer a Bíblia, não é de Deus. Aqui estão alguns sinais claros de que um pensamento vem dele. A voz de Deus se alinha com as Escrituras. Deus nunca vai te dizer para fazer algo que vá contra a sua palavra. Por exemplo, se você sentir um impulso para perdoar alguém, isso se alinha com Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como em Cristo Deus os perdoou. A voz de Deus traz paz, não confusão. Colossenses 3:15 nos diz que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações. Se um pensamento vem de Deus, ele trará uma paz profunda, mesmo que desafie você a agir. A voz de Deus convence, mas não condena. O Espírito Santo nos convence do pecado para nos aproximar de Deus. João 16:8 fala disso. Já a condenação vem do inimigo. Romanos 8:1 nos lembra. Portanto, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Exemplo, a convicção de Deus seria algo como: você precisa pedir desculpas por isso, não foi certo, o que leva ao arrependimento. Já a condenação do inimigo seria: você é uma pessoa horrível, Deus não vai te perdoar, que leva à vergonha e desesperança. A voz de Deus nos chama ao amor e à justiça. Os pensamentos de Deus nos incentivam a crescer espiritualmente, amar os outros e viver em santidade. Tiago 3:17 diz: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, razoável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Como reconhecer a voz do inimigo? Satanás é chamado de pai da mentira, em João 8:44, e fará de tudo para distrair, enganar e destruir sua fé. Aqui estão alguns sinais de que um pensamento vem do inimigo. Contradiz a palavra de Deus. Por exemplo, se você ouvir um pensamento como: você nunca será perdoado por esse pecado, você sabe que é uma mentira, porque 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Traz medo, ansiedade ou confusão. 2 Timóteo 1:7 nos lembra: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se um pensamento enche você de medo paralisante, não vem de Deus. Condena e faz você se sentir indigno. O inimigo quer que você se sinta distante de Deus. Ele vai sussurrar coisas como: Deus não te ama mais, ou você nunca será bom o suficiente. Mas essas são mentiras. O amor de Deus é inabalável, como diz Romanos 8:38-39.
Como reconhecer sua própria voz às vezes, nossos próprios pensamentos se misturam com a voz de Deus. Aqui está como diferenciar. Nossos pensamentos geralmente são baseados em emoções. Se você se sentir impulsionado a tomar uma decisão importante, mas ela for baseada puramente em sentimentos como raiva, excitação ou medo, seja cauteloso. A orientação de Deus é constante e sábia, não impulsiva. Nossos pensamentos podem ser egoístas. Tiago 1,14 diz que somos tentados por nossos próprios desejos. Por exemplo, se um pensamento é puramente sobre ganho pessoal e ignora os princípios de Deus, pode não ser dele. Nossos pensamentos podem mudar frequentemente. Um dia você está seguro sobre algo e no dia seguinte já não está mais. Mas Deus é consistente. Ele não muda de ideia sobre a verdade. Números 23:19 nos lembra disso, testando a voz, que você ouve sempre que sentir que Deus está falando com você. Teste com essas 3 perguntas. Isso se alinha com as Escrituras? Isso traz paz ou medo? Isso glorifica a Deus ou apenas me beneficia? Se um pensamento atende a todos esses critérios, provavelmente vem de Deus. Se não, pode ser do inimigo ou dos seus próprios pensamentos. E você? Como tem discernido a voz de Deus em sua vida? Compartilhe nos comentários abaixo. Vamos conversar sobre as maneiras pelas quais Deus fala com você e como você tem aprendido a reconhecê-lo em meio a todas as outras vozes. Seção 4. Exemplos bíblicos de Deus. Falando. Através da mente agora que aprendemos como reconhecer a voz de Deus, vamos examinar alguns exemplos bíblicos poderosos em que Deus falou diretamente à mente de seu povo. Essas histórias podem nos oferecer insights sobre como podemos discernir sua voz em nossas próprias vidas. O chamado de Samuel. 1 Samuel 3:1-10. Samuel, ainda um menino, não sabia que era Deus chamando-o. Ele inicialmente pensou que era Eli, o sacerdote, chamando-o. Foi só quando Eli percebeu o que estava acontecendo que disse a Samuel para responder: "Fala, Senhor, que o teu servo ouve." Análise. A experiência de Samuel destaca uma verdade importante. Às vezes, não reconhecemos imediatamente a voz de Deus. É preciso prática e entendimento para ouvi-lo claramente. Quantas vezes somos distraídos pelo barulho do mundo e não ouvimos as sugestões sutis de Deus? Assim como Samuel, devemos estar abertos e prontos para ouvir. Os sonhos de José. Gênesis 41. A história de José revela que Deus se comunica através de sonhos e visões. José teve sonhos que previam seu futuro, e depois foi dado a ele a capacidade de interpretar os sonhos de Faraó. Esses sonhos alertaram para uma fome iminente, dando a José a sabedoria para se preparar. Análise. Deus pode colocar ideias e visões vivas em nossas mentes para nos guiar em seu propósito. Quando nos abrimos para Deus, Ele pode usar nossos pensamentos e sonhos para nos alinhar com sua vontade. Você já teve um sonho ou pensamento que parecia ter um significado divino? Talvez fosse Deus tentando comunicar algo importante a você. As orientações interiores de Paulo. Atos 16:6-10. Paulo e seus companheiros planejavam pregar na Ásia, mas em Atos 16:6 é dito que o Espírito Santo os impediu de ir para lá. Mais tarde, Paulo teve uma visão que os dirigiu para a Macedônia. Análise. Isso mostra como o Espírito Santo pode redirecionar nossos planos, colocando pensamentos e orientações interiores em nossas mentes. O exemplo de Paulo nos desafia a ouvir esses impulsos interiores. Já sentiu uma mudança repentina de direção, como um sussurro no seu espírito que o afastou de um caminho e o levou para outro? 4. A visão de Pedro, Atos 10:9-16.
Pedro teve uma visão em que Deus lhe disse para comer animais impuros, algo proibido pela lei judaica. No entanto, através dessa visão, Deus revelou que o Evangelho era para judeus e gentios. Análise. Às vezes, Deus nos fala de maneiras que desafiam nosso pensamento e crenças. A visão de Pedro o impulsionou a ver além das barreiras culturais, expandindo sua compreensão do plano de Deus. Esse exemplo nos ensina que a voz de Deus pode desafiar nossas ideias preconcebidas e nos levar a verdades mais profundas. E você? Esses exemplos bíblicos mostram como Deus usou as mentes de seu povo para revelar sua vontade, seja através de sonhos, visões ou orientações interiores. Agora, pense na sua própria vida. Já teve uma experiência em que sentiu Deus falando? A sua mente, talvez através de um pensamento, um sonho ou um profundo senso de direção, adoraria ouvir seus pensamentos. Como você aprendeu a reconhecer a voz de Deus em sua vida? Compartilhe suas experiências e reflexões nos comentários abaixo. Seção 5. Como se posicionar para ouvir Deus claramente. Agora que sabemos que Deus ainda fala hoje e que Ele se comunica através de nossas mentes, também sabemos que precisamos discernir sua voz de outras vozes. Mas aqui está a grande questão. Como podemos nos posicionar para ouvir Deus de maneira clara e consistente? Ouvir Deus não é sobre forçá-lo a falar, é sobre sintonizar nossos corações para ouvi-lo. Assim como um rádio precisa estar na frequência certa para captar um sinal, nossos corações e mentes precisam estar na postura espiritual certa para receber de Deus. Então, como nos posicionamos para ouvir Deus claramente? Vamos explorar 6 maneiras-chave. 1. Passe tempo em oração. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais fácil fica reconhecer a voz dessa pessoa. O mesmo acontece com Deus. Jeremias 33:3 diz: Clama a mim, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e firmes, que não sabes. Deus quer falar com você, mas você precisa buscá-lo em oração. Não é apenas sobre falar com Ele, também é sobre ouvi-lo. Dica prática: reserve um tempo tranquilo todos os dias para orar e ouvir. Não tenha pressa. Faça uma pausa e pergunte: Senhor, o que você está dizendo? Seja paciente. Às vezes Deus fala imediatamente, mas outras vezes Ele revela as coisas gradualmente. 2. Medite na Escritura. A voz de Deus nunca contradirá sua palavra. Na verdade, uma das formas mais comuns de Ele falar é através da Bíblia. Salmo 119, 105 diz: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quanto mais você lê e medita na Escritura, mais Deus trará versículos específicos à sua mente nos momentos certos. Dica prática: antes de ler a Bíblia, ore: Senhor, fale comigo através da tua palavra. Anote os versículos que se destacarem para você. Eles podem ser a resposta de Deus a algo que você tem orado. 3. Elimine as distrações. Deus muitas vezes fala em uma voz suave e calma. 1 Reis 19:12. Mas no mundo de hoje, estamos constantemente cercados por distrações, celulares, redes sociais, TV, responsabilidades e preocupações. Se quisermos ouvir Deus claramente, precisamos criar espaço para Ele falar. Dica prática: encontre um lugar tranquilo onde você possa estar sozinho com Deus. Desligue o celular ou qualquer distração. Pratique a quietude. Sente-se silenciosamente na presença de Deus sem pressa. 4. Viva em obediência. Por que Deus continuaria falando conosco se estivermos ignorando o que Ele já disse? João 14:15 diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se formos desobedientes nas pequenas coisas, pode ser mais difícil ouvi-lo nas coisas maiores. Quando respondemos à sua voz com obediência, isso fortalece nossa capacidade de ouvi-lo mais claramente. Dica prática: pergunte a si mesmo:
Há algo que Deus me disse para fazer e que eu ainda não obedecei? Se Ele tem te incomodado para perdoar alguém, deixar o pecado ou dar um passo de fé, faça. 5. Busque conselhos sábios. Às vezes, Deus fala conosco através de outras pessoas, mentores, pastores ou amigos espiritualmente maduros. Provérbios 11:14 diz: Onde não há conselho, fracassam os planos, mas na multidão de conselheiros há segurança. Se você não tem certeza se algo vem de Deus, procure orientação de alguém que esteja fundamentado nas Escrituras. Dica prática: cerque-se de pessoas de Deus que podem ajudar a confirmar o que Deus está falando com você. 6. Pratique a quietude e a escuta. Às vezes esperamos que a voz de Deus seja instantânea, mas ouvi-lo requer prática e paciência. Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quanto mais tempo você passar esperando por Deus, mais familiar a sua voz se tornará. Dica prática: mantenha um diário. Anote pensamentos, impressões ou versículos da Bíblia que surgem em sua mente enquanto você ora. Com o tempo, você começará a notar padrões de como Deus fala com você. Ouvir a Deus não é sobre técnicas especiais, é sobre construir um relacionamento com Ele. Se você realmente deseja ouvir sua voz, Ele guiará você. A verdadeira questão é: você está disposto a ouvir o mini? Seção 6. Superando barreiras para ouvir Deus. Às vezes, queremos ouvir Deus, mas parece que há uma parede entre nós e Ele. Se você já se sentiu como se Deus estivesse em silêncio, pode ser porque algo está bloqueando sua capacidade de ouvi-lo. Vamos olhar para 5 barreiras comuns que podem dificultar nossa capacidade de ouvir Deus e como superá-las. Pecado e desobediência. Pecado embota nossos ouvidos espirituais. Isso não significa que Deus não esteja falando. Significa apenas que nossos corações estão distraídos pelo pecado e não conseguimos ouvi-lo. Isaías 59:2 diz: Mas as vossas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobriram o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus não está buscando perfeição, mas Ele deseja que andemos em arrependimento. Como superar? Confesse e se arrependa de qualquer pecado. 1 João 1:9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Peça a Deus para limpar o seu coração e renovar o seu espírito. Salmo 51:10. 2. Dúvida e incredulidade. Se você não acredita que Deus fala, terá dificuldades em ouvi-lo. Tiago 1:6-7 diz: Peça, porém, com fé, não duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é arrastada e agitada pelo vento. A fé é essencial para ouvir a voz de Deus. Se duvidarmos que Ele fala, não o reconheceremos. Quando Ele falar, como superar? Ore: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Medite nas Escrituras que afirmam que Deus fala. Por exemplo, João 10:27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Medo e ansiedade. A preocupação e o medo podem afogar a voz de Deus. Em vez de focarmos nele, estamos consumidos por e cenários de pior caso. Filipenses 4:6-7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Como superar? Substitua a preocupação por adoração. Entregue seus medos a Deus e confie em sua orientação.
Quando você foca nele e em suas promessas, o barulho do medo começa a se calar. Ocupação e barulhos. Sua agenda está cheia e sua mente sempre distraída, será difícil ouvir Deus. Em Lucas 10, 38, 42. A história de Maria e Marta nos mostra que, enquanto Marta estava ocupada, Maria sentou-se aos pés de Jesus, e ele disse que ela havia escolhido a melhor parte. Como superar? Diminua o ritmo e reserve um tempo para ficar quieto diante de Deus. Crie momentos de silêncio para ouvi-lo e priorize tempo com ele acima das distrações da vida. Falta de perdão e amargura. Manter o perdão guardado cria bloqueios espirituais. Mateus 6, 14, 15 diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Se seu coração estiver endurecido pela amargura, será difícil ouvir Deus. Como superar? Peça a Deus para ajudá-lo a perdoar. Liberte-se da amargura, que está impedindo você de experimentar sua presença e paz. Se você sentir que Deus está em silêncio, não perca a esperança. Pergunte a si mesmo: o que pode estar bloqueando minha capacidade de ouvi-lo? Deus está sempre falando, e a chave é garantir que nada esteja no caminho. God is speaking. Are you listening? Are you listening right now as you're reading this? God is speaking to you, maybe not in an audible voice, but through this very message, through His word, through the thoughts stirring in your heart. The question isn't whether God is speaking. The question is, are you listening? Maybe He's been nudging you to spend more time with Him. Maybe He's been calling you to let go of fear and step into something new. Maybe He's been asking you to forgive, to trust, to move forward. Whatever it is, don't ignore His voice. God doesn't speak to confuse you. He speaks because He loves you. He wants to guide you, protect you, and draw you closer to Him. So today, make a decision. Don't just hear Him. Respond to Him. Take time to listen. Be still before Him. Trust what He's saying. And when He speaks, obey. The more you listen, the more you'll hear Him. And the more you hear Him, the more your life will be transformed. Let's pray together. Closing prayer. Father, thank you for being a God who speaks. Thank you for loving us enough to guide us with your voice. Help us to recognize when you are speaking. Give us ears to hear, hearts to understand, and the faith to obey. Remove anything that is blocking us from hearing you clearly. We choose to listen. We choose to trust you. In Jesus' name, Amém. Tradução em português. Conclusão. Deus está falando. Você está ouvindo? Você está ouvindo agora enquanto lê isto? Deus está falando com você. Talvez não em uma voz audível, mas através desta mensagem, através da sua palavra, através dos pensamentos que estão se movendo em seu coração. A questão não é se Deus está falando. A questão é, você está ouvindo? Talvez Ele tenha te impelido a passar mais tempo com Ele. Talvez Ele tenha te chamado para deixar o medo e dar um passo em algo novo. Talvez Ele tenha te pedido para perdoar, confiar, avançar. Seja o que for, não ignore sua voz. Deus não fala para te confundir. Ele fala porque te ama. Ele quer te guiar, proteger e te aproximar dele. Então, hoje, tome uma decisão. Não apenas ouça, responda a ele. Reserve um tempo para ouvir, fique em silêncio diante dele, confie no que ele está dizendo e quando ele falar, obedeça. Quanto mais você ouvir, mais você ouvirá dele. E quanto mais você ouvir dele, mais sua vida será transformada. Vamos orar juntos. Oração de encerramento. Pai, obrigado por ser um Deus que fala. Obrigado por nos amar o suficiente para nos guiar com sua voz. Ajude-nos a reconhecer quando o Senhor está falando. Dê-nos ouvidos para ouvir, corações para entender e fé para obedecer.
Remova qualquer coisa que esteja bloqueando nossa capacidade de ouvir o Senhor claramente. Escolhemos ouvir. Escolhemos confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém.